Olá, caríssimos alunos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse último domingo eu testei positivo para Covid, então por questão de segurança eu não poderei comparecer na Escola Tiradentes nessa semana. Mas pensando numa forma de compensar e não atrasar os nossos estudos, eu tomei a iniciativa de gravar algumas videoaulas com os conteúdos que estavam programados para esta semana. Ontem mesmo eu publiquei uma videoaula para os alunos do 7º ano e na aula de hoje, ela é destinada aos alunos do 8º ano, onde nós falaremos sobre a Revolução Industrial. Ela é a unidade 2 do capítulo 1 do nosso livro, tá, pessoal? Bom, esse tema também é de interesse mais abrangente e eu espero que os inscritos do meu canal também gostem do que vamos tratar nesta aula, tá, pessoal? Façam bom proveito, né, gente? Vamos estudar, né? Estudar é o que importa. Bom, pessoal, a Revolução Industrial, na verdade, ela foi composta por 4 fases distintas, tá, pessoal? A primeira dela foi por volta do ano de 1784, quando um notável inventor chamado Thomas Newcomen inventa o motor a vapor. Pessoal, até então as mercadorias eram fabricadas de modo artesanal, nas grandes manufaturas. As fábricas eram cheias de artesãos que trabalhavam utilizando ferramentas. Bom, a invenção do motor do Thomas Newcomen foi uma verdadeira revolução na maneira de produzir bens e produtos. E isso revolucionou o mundo de uma forma absurda, tá? Modificando padrões de comportamento, relações mercantis, a formas de produção de mercadorias e tudo mais. Bom, isso tudo evoluiu para a segunda fase, já aí no final do século XIX, por volta do ano de 1870, com a introdução que foi o motor a explosão interna, que é o motor que utiliza diesel e gasolina, não é? E também um outro motor fenomenal que foi o motor elétrico. O motor elétrico mudou, drasticamente, a forma de produção. E nessa segunda fase, o grande ícone, que representa a segunda fase é o Henry Ford. O Henry Ford introduziu na fábrica o sistema de linha de montagem. Isso aprimorou a forma de produção de bens e produtos, E o mundo nunca mais foi o mesmo, tá, pessoal? Nessa segunda fase da Revolução Industrial, coincidiu também, com a ideia de direitos trabalhistas. Se na primeira fase a situação do trabalhador era extremamente difícil, já na segunda fase a coisa muda radicalmente, tá, pessoal? Bom, e já na metade do século XX, do século passado, houve a introdução do computador na fábrica e dos robôs, Essa é a terceira fase da Revolução Industrial. Bom, houve uma perda drástica, de vagas no mercado de trabalho para os seres humanos, já que as máquinas vinham substituindo a atividade do ser humano. Bom, e nos dias atuais, nós estamos presenciando aí a quarta fase da Revolução Industrial. Isso foi idealizado, pelo Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, e esta fase coincide, com a internet das coisas, as redes interligadas e também a inteligência artificial. Há uma grande crítica e um grande temor, nas populações mundiais em relação a quarta fase da Revolução Industrial, que também é conhecida como Indústria 4.0. O temor, ele tem sentido, tá, pessoal? Porque a inteligência artificial, de fato, vem substituindo o trabalho do ser humano, Onde tudo isso vai dar, nós não sabemos. Vocês têm alguma opinião formada sobre isso? Deixe os comentários aí embaixo que eu terei enorme prazer em responder, tá, pessoal? Bom, sobre o conceito de Revolução Industrial, nós temos que ela se trata de um conjunto de transformações que levaram à substituição do trabalho artesanal e da produção manufatureira pela produção fabril e assalariada, na qual as máquinas ganharam cada vez mais espaço. Nós podemos sintetizar isso da seguinte forma: são transformações que levaram à substituição do trabalho artesanal pelo fabril. Bom, com relação, pessoal, à evolução dos modos de produção, nós temos 3 etapas distintas, tá? A fase do artesanato, da manufatura e da maquinofatura.
Na fase do artesanato, os artesãos fabricavam os produtos, né, utilizando-se de ferramentas. Nessa fase, ele tinha domínio de todo o processo produtivo. Se a gente pegar como exemplo uma fábrica de sapatos, o artesão ele fabricava uma botina, né, para citar um exemplo, ele fabricava ela inteira. Já na fase das manufaturas, que eles levaram centenas de artesãos, muitos artesãos para dentro das fábricas, eles passaram a distribuir essas tarefas, a dividir as tarefas. Então, uma pessoa cuidava do solado, outra do couro, outra do cadarço, outra da montagem, né, outra do acabamento e tudo mais. Bom, pessoal, tudo isso evoluiu para a maquinofatura, a introdução da máquina no sistema fabril, né? Isso modificou drasticamente a forma como se produziam os bens, né, e produtos, tá, pessoal? Bom, eu já peço desculpa aí pela minha voz, né, faz parte aí dos sintomas, mas é o que nós temos, né, e vamos seguir em frente. O importante é não parar nunca, não é, pessoal? Pessoal, com relação ao pioneirismo inglês, né, nós temos diversos fatores e a gente vai falar sobre isso agora, ok? Mergulharemos nas entranhas da Revolução Industrial, desvendando os segredos do pioneirismo inglês que moldaram o mundo como conhecemos hoje. Imagine-se transportado para o tumultuado cenário das revoluções puritana e gloriosa, onde a burguesia emergiu das sombras, fortalecida e ávida por mudanças. Esses turbulentos tempos não apenas moldaram a política e a sociedade, mas também prepararam o terreno fértil para a ascensão econômica da Inglaterra. Na Revolução Puritana ou Guerra Civil, um período de intensos conflitos que assolaram a Inglaterra entre 1640 e 1649, testemunhamos a luta entre o rei e o parlamento, onde os apoiadores do rei, que eram católicos, anglicanos e a nobreza, enfrentaram os defensores do parlamento, que era constituído pela burguesia e os puritanos. Essa batalha religiosa e política culminou na execução do rei Carlos I, um regicídio, portanto, não é? E na ascensão da República de Oliver Cromwell, que é chamada de Commonwealth. Na República de Cromwell, que perdurou de 1649 a 1658, o país foi governado pelo controverso líder que se autoproclamou Lorde Protetor da República. Suas medidas ditatoriais visavam beneficiar a burguesia, fortalecendo ainda mais sua influência sobre os destinos da nação. O que se percebeu foi a insurgência de mais do mesmo, o absolutismo travestido de república. Essa estabilidade política foi efêmera, e em 1660 a dinastia Stuart foi restaurada ao poder. O reinado de Carlos II testemunhou uma breve ilusão de participação parlamentar, que logo deu lugar a alianças obscuras com a nobreza e perseguições religiosas contra os puritanos, culminando na dissolução do parlamento em 1681. Mas o verdadeiro divisor de águas veio em 1688 com a Revolução Gloriosa. O parlamento propôs que Guilherme de Orange, governador dos Países Baixos e esposo de Maria Stuart II, filha de Jaime II, assumisse o trono inglês. Sob a condição de aceitar a Bill of Rights, a Carta de Direitos, Guilherme tornou-se rei, consagrando uma nova era de governança parlamentar. Essa lei fundamental estabeleceu que o rei era subordinado ao parlamento, inaugurando uma moderna monarquia parlamentarista que permitiria o florescimento da burguesia e transformaria a Inglaterra em uma potência mundial. Nesse contexto de mudança radical, a ascensão da burguesia e a consolidação do poder parlamentar pavimentaram o caminho para a Revolução Industrial, tornando a Inglaterra um epicentro de inovação e progresso. Mas, pessoal, não foram somente essas causas do pioneirismo inglês, houveram outras. E o que dizer, não é, do Banco da Inglaterra, esse bastião de poder financeiro estabelecido em 1694? Foi aqui que o sistema de crédito eficaz foi forjado, alimentando as chamas da industrialização e permitindo que os visionários e empreendedores transformassem sonhos em realidade. Mas não para por aí, pessoal. A expansão imperialista da Inglaterra abriu caminho para novos horizontes comerciais, conquistando territórios distantes e estabelecendo uma rede intrincada de comércio internacional. A Inglaterra se tornou o epicentro dos mercados consumidores. E que tal a marinha mercante, a força imparável
que emergiu dos atos de navegação de Oliver Cromwell, o Império Britânico ergueu-se majestoso sobre as ondas, dominando os mares e garantindo a supremacia inglesa em todos os cantos do globo. Mas o verdadeiro segredo do sucesso industrial inglês reside na sua mão de obra incansável e barata. As políticas de cercamento das terras comunais empurraram as massas rurais para as cidades, criando um verdadeiro exército de trabalhadores ávidos por oportunidades nas fábricas. E como se não bastasse, a Inglaterra era abençoada com recursos minerais abundantes. Carvão e ferro fluíam como sangue nas veias da nação, alimentando o fogo da Revolução Industrial. Como vimos, essas foram as causas do pioneirismo inglês. Prestem bastante atenção, tá, pessoal? E façam anotações no caderno de tudo aquilo que vocês acharem importante. Pessoal, com relação à modernização no campo, nós temos aí a ideia, né, de um investimento pesado da burguesia em fábricas e compras de terras. Bom, a lei de cercamento das terras também foi uma outra questão importantíssima. As terras comunais que antes eram ocupadas por camponeses, né, foram cedidas a particulares pelo governo. Isso provocou a expulsão da população camponesa, que sem outro lugar para ir, eles tiveram que ir para a cidade e acabaram se constituindo num poderoso exército de reserva de mão de obra. Isso foi uma coisa assim, importantíssima para as fábricas, né? Bom, e também, né, e tristemente, isso faz com que o salário fosse abaixado, tá, pessoal? É a lei de mercado. Quanto mais trabalhadores desempregados, mais o salário abaixa. Quanto menos trabalhadores desempregados, mais o salário sobe, não é, pessoal? E isso foi uma característica da primeira fase da Revolução Industrial. Bom, no campo fizeram um grande investimento na modernização das ferramentas, como, por exemplo, né, a utilização de ceifadeiras e arados. Isso permitiu uma maior produtividade no campo. Bom, a criação de ovelhas também foi importantíssimo, pessoal, porque a primeira fase da Revolução Industrial foi marcada, né, pela produção de tecidos, a indústria têxtil. Então, havia uma grande demanda pela lã dos carneiros, né, das ovelhas. Bom, eles também utilizavam do algodão, mas o algodão eles conseguiam da colônia inglesa aqui das Américas, né? Principalmente as colônias do sul, que exportavam seu algodão para a Inglaterra. Bom, o resultado de tudo isso foi a modernização da agricultura, permitindo aí a ascensão da burguesia também, né? E provocou o êxodo rural, como nós falamos, né? O pessoal tiveram expulsos do campo, o pessoal que foram expulsos do campo tiveram que ir para a cidade e acabaram se tornando um exército de reserva de mão de obra, tá, pessoal? Bom, com relação aos impactos sociais da industrialização, nós temos uma versão que está na apostila. Bom, essa versão, ela só fala de um lado da história, né? Fala da primeira fase da Revolução Industrial, onde realmente a condição do trabalhador era muito precária. Mas, pessoal, tudo isso mudou na segunda fase e na terceira, com o advento, né, das leis trabalhistas. Então, vai aqui uma versão aprimorada, né, do que está no caderno, tá, pessoal? Prestem bastante atenção. Vamos explorar os profundos impactos sociais da Revolução Industrial com um olhar específico para a primeira fase e como ela moldou a vida das pessoas, contrastando com a segunda fase, marcada por mudanças significativas nas relações de trabalho. Na primeira fase da Revolução Industrial, que varreu o século XVIII, testemunhamos uma transformação radical nos padrões sociais. O tic-tac impiedoso do relógio substituiu os ritmos naturais da vida, impondo uma disciplina cruel sobre a população. Os salários eram miseráveis, as jornadas de trabalho excediam 15 horas por dia e a insegurança reinava, já que os trabalhadores eram responsáveis por sua própria segurança em ambientes de trabalho perigosos e insalubres. No entanto, à medida que a Revolução Industrial avançava, uma nova consciência social emergia. Na segunda fase, vimos a promulgação das leis trabalhistas e a regulamentação das relações entre patrões e empregados. Essas mudanças transformaram drasticamente o panorama, proporcionando melhores condições de trabalho e limitando as horas de trabalho e também garantindo a segurança e a saúde dos trabalhadores. Essa evolução não apenas melhorou as vidas dos trabalhadores, mas também teve um impacto positivo mais amplo na sociedade. O aumento do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, nos países industrializados,
é testemunho do progresso alcançado através da implementação de políticas sociais e trabalhistas mais equitativas. Portanto, ao analisarmos os impactos sociais da Revolução Industrial, é crucial reconhecer tanto os desafios enfrentados na primeira fase, quanto os avanços significativos realizados na segunda fase. É um lembrete poderoso de que, mesmo diante das adversidades, o progresso social é possível, quando nos unimos em busca de um futuro melhor para todos, né, pessoal? Bom, pessoal, com relação às crianças do mundo do trabalho, que é mais um item aí que está na nossa apostila, a situação era realmente quase desumana. Eram recrutadas, pessoal, crianças pobres e órfãos em orfanatos, né, para trabalhar de 5 às 19 horas nas fábricas. Depois elas eram levadas de volta para os orfanatos. Bom, eles davam a preferência para o trabalho infantil, porque o salário era bem menor do que um homem adulto. Então as fábricas eram lotadas de crianças, né, que trabalhavam em condições totalmente insalubres, né, pessoal? Bom, para tudo na vida, pessoal, há ação e reação, né? Contexto, né? Texto e contexto, se a gente pensar em história e em linguagem. Bom, no contexto da primeira fase da Revolução Industrial, os operários se organizaram e acabaram, né, promovendo diversas greves. Nesse contexto, nós tivemos dois movimentos extremamente importantes. Foi o movimento ludista e o cartista, tá? O movimento ludista foi criado pelo Ned Ludd, né? E ele aconteceu entre os anos de 1811 e 1812, que foi um movimento contrário às máquinas nas fábricas. Os operários enfurecidos começaram a invadir as fábricas e quebrarem as máquinas. Elas perceberam que eram as máquinas que estavam tirando as suas vagas na fábrica, não é? Bom, eles criticavam os baixos salários e a falta de direitos. Pessoal, o movimento ludista não conseguiu nenhuma vitória. O mesmo não aconteceu com o cartismo. O James Bonteri O'Brien comandou esse movimento que durou do ano de 1837 até 1840, e eles enviaram ao parlamento inglês uma petição chamada Carta ao Povo. Nessa petição, eles queriam ter reconhecido seus direitos trabalhistas e o direito também do voto masculino secreto, né, o sufrágio universal secreto. E também a participação no parlamento. Eles queriam uma maior participação na política. E, claro, a diminuição da jornada de trabalho. Bom, nessa primeira fase, né, nessa primeira petição, eles não conseguiram nada, mas na segunda eles alcançaram uma grande vitória, que foi uma nova petição em 1840. Eles pleiteavam, né, aumento de salário e redução da jornada de trabalho. Bom, eles conquistaram tudo isso e foram muito além, tá, pessoal? Eles conquistaram as leis trabalhistas, né? Então, pela primeira vez, leis trabalhistas foram formalizadas, né, de forma jurídica, né? Jurídica atuante, tá, pessoal? Então, vejam só, né, que interessante. Bom, é claro que a Revolução Industrial provocou um grande impacto na natureza, com a poluição dos rios, desmatamentos desenfreados, né? E com o crescimento urbano, o acúmulo de lixos e dejetos humanos. Bom, pessoal, a questão ambiental realmente é muito preocupante, não é? Eu só não entendo como eles não se preocupam com uma coisa fundamental na questão da preservação do meio ambiente, que é a questão sanitária. Por que ninguém fala sobre isso, não é? Falam tanto de aquecimento global, efeito estufa e tudo mais, mas se esquecem, né, de que rios e oceanos estão sendo poluídos, né? Os 5 rios da China, pelo que consta, são os maiores poluidores do planeta, né? Por que ninguém reclama com eles, não é, pessoal? Tá aí uma questão para se pensar, né? E vocês, o que acham disso? Deixem seus comentários aí embaixo que eu terei enorme prazer em compartilhar as minhas ideias sobre isso, tá, pessoal? Bom, com relação ao último tópico, né, da nossa apostila, ela fala sobre as novas ideologias, né? O liberalismo econômico, a luta de classes, socialismo utópico, socialismo científico e também o anarquismo de Bakunin. Bom, isso é tema de uma nova aula. Ela é muito extensa, não dá da gente colocar aqui na conclusão desta aula sobre Revolução Industrial. Eu gravarei outro vídeo sobre isso e para os meus alunos nós trabalharemos isso na sala de aula na semana que vem, tá, pessoal?
Bom, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentário para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Pessoal, eu me despeço de vocês com um cordial abraço e até breve.